pessoal, aqui estamos nós para mais uma aula e hoje eu queria falar sobre igreja e direito, igreja e as implicações jurídicas. Em primeiro lugar, queria passar para vocês o conceito de direito. São noções básicas, na verdade noções elementares do direito. Conceito do direito. O direito é um sistema de normas de conduta imposto por um conjunto de instituições para regular as relações sociais. E existem as fontes do direito. As normas do direito são criadas, modificadas e extintas por meio de atos que são chamados fontes do direito. Essas fontes do direito, elas são classificadas em fontes diretas e indiretas. As fontes diretas são a lei e o costume. As indiretas são a doutrina e a jurisprudência. Vamos falar um pouquinho sobre essas fontes do direito. Primeiro, a lei. A lei é um conjunto de textos editados pela autoridade superior, ou seja, poder legislativo e ou administração pública. E o costume? O costume é uma regra não escrita que se forma pela repetição de comportamentos e pela visão de que são necessários e obrigatórios para a sociedade ou para as relações sociais. Terceiro, a jurisprudência. A jurisprudência é um conjunto de interpretações da norma do direito proferidas pelos tribunais, que são os acórdãos, as decisões dos tribunais. E temos também, ainda como fonte do direito, a doutrina, que são as opiniões dos juristas sobre uma matéria do direito, uma matéria concreta do direito. É um conjunto de investigações e reflexões teóricas e princípios que são expostos, analisados, sustentados por jurisconsultos, tratadistas, autores nos estudos das leis. Temos também, como fonte de direito, a analogia. Maximiliano, ele afirmou que analogia consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei a disposição relativa a um caso semelhante. Comparação, um caso igual, semelhante. Então nós aplicamos a uma hipótese não prevista em lei. E temos também a súmula vinculante, que é uma emenda constitucional 45 de 2004, é um entendimento do STF em matéria constitucional, passa a ser observância obrigatória pelos demais tribunais. Vamos agora falar um pouquinho sobre os princípios gerais do direito. São princípios gerais de ética social, do direito natural, deduzidos pela razão humana. Miguel Reale coloca que são princípios normativos que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico em sua aplicação. Vamos dar alguns exemplos? Alguns exemplos dos princípios gerais do direito. Alguns exemplos. Primeiro, todos são inocentes até prova em contrário. Outro exemplo, todos devem ser tratados como iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, raça, credo, condição social. Outro princípio, a boa-fé se deve presumir e a má-fé deve ser provada. Quer outro exemplo? O dano causado por dolo ou culpa deve ser reparado. Tanto em havendo dolo ou culpa, o dano deve ser reparado. O direito ele é classificado em direito público e direito privado. Público são as normas que regulam as relações do Estado. Então existe uma supremacia do interesse público sobre o particular. Sempre, o direito público vai prevalecer sobre o particular. Também existe
o direito é classificado em direito privado. O direito privado é aquele onde o particular, nas relações jurídicas com outro particular, poderá exercer a autonomia da vontade, ou seja, ele contrata com quem ele quiser, se quiser e como quiser. Vamos falar agora sobre os ramos do direito. Direito civil é o conjunto de normas que regulamentam as relações jurídicas de pessoas entre si. Segundo, direito penal. O direito penal é o ramo do direito público dedicado às normas emanadas pelo Poder Legislativo para reprimir os delitos e cominando penas com a finalidade de preservar a ordem ou a sociedade. O direito do trabalho rege as relações do trabalho subordinado e não eventual. Direito constitucional é o ramo do direito público que disciplina a organização do Estado, define e limita a competência de seus poderes, suas atividades e suas relações com os indivíduos aos quais atribui e assegura direitos fundamentais de ordem pessoal e social. Temos também o direito administrativo, que é o conjunto de normas que regem a administração pública. Temos o direito tributário, que regula as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e o contribuinte, no que se refere à arrecadação de tributos. Temos também o direito empresarial, que é o ramo do direito privado, que pode ser entendido como o conjunto de normas disciplinadoras da atividade negocial do empresário ou de qualquer pessoa física ou jurídica destinada a fins de natureza econômica, desde que habitual e dirigida à produção de bens ou serviços.